Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui no Mergulho Profundo Jornal Alfredo Wagner Online. Para quem busca informação direto da fonte, né, e uma análise que vai além do óbvio, acho que aqui é o lugar. Hoje a gente mergulha numa notícia, olha, que tá dando o que falar no setor de energia. Saiu no Jornal Alfredo Wagner Online, o Brasil inaugurou uma tecnologia que, assim, pode ser revolucionária mesmo. Estamos falando do primeiro reator solar salino offshore do mundo. A nossa missão aqui é entender o que é isso exatamente, por que está gerando tanto barulho, né, e o que isso significa para o nosso futuro energético, para o futuro do mundo, talvez. Ok, vamos analisar isso com calma. Exato. E é super importante colocar isso no contexto, né? Existe uma corrida global, uma busca frenética por energias limpas. A gente precisa reduzir a dependência dos combustíveis fósseis e rápido. E o hidrogênio verde aparece como, assim, um candidato fortíssimo nessa história toda de descarbonização. E essa iniciativa brasileira parece mostrar um caminho bem diferente, bem inovador para produzir esse hidrogênio. É isso aí. A notícia principal, que veio lá da reportagem do jornal Alfredo Wagner Online, é a ativação dessa planta pioneira. O primeiro reator do mundo, veja bem, que combina energia solar e água salgada e operando em alto mar. Isso é inédito. A localização, 18 quilômetros da costa de Fortaleza, lá no Ceará. E é resultado de uma parceria, uma colaboração entre o Instituto Nacional de Energia do Brasil e a Universidade Federal do Ceará, a UFC. A palavra aqui é pioneirismo mesmo, né? É o primeiro do mundo a fazer isso desse jeito. E o grande diferencial que realmente, assim, chama atenção é essa parte do solar salino. A capacidade de usar a água do mar direto, sem precisar tratar antes para produzir hidrogênio. Esse é o ponto de virada. Os métodos mais comuns, sabe, de eletrólise, que é aquele processo básico de quebrar água para tirar o hidrogênio, eles precisam de água muito, muito pura, quase destilada. Ah, entendi. O que significa que, na prática, você precisaria ou de um processo caro de dessalinização antes, ou usar água doce. E água doce é um recurso limitado, né? Tem outros usos mais urgentes, muitas vezes. E os dois jeitos têm seus custos, suas complicações. Exatamente. A dessalinização gasta bastante energia, o que acaba encarecendo o hidrogênio final. E usar água doce em volumes gigantescos para isso compete com o abastecimento humano, com a agricultura. Então, ao eliminar essa etapa toda de purificação, essa tecnologia brasileira não só simplifica o processo, mas tem o potencial de tornar tudo mais sustentável mesmo e talvez até mais barato, especialmente em lugares como o Nordeste, né, que tem muito sol e muito mar. É um salto, assim, conceitual bem importante. E a matéria do jornal entra nos detalhes técnicos que são fascinantes, eu diria. O texto descreve um eletrodo, que é aquela peça-chave que fica em contato com a água salgada, que foi desenvolvido especialmente para isso. Ele passou por um processo chamado dopagem. Foi modificado com elementos como rutênio e enxofre. Pelo que eu entendi, essa mistura cria uma resistência incrível à corrosão, porque a água do mar tem muito cloreto, né? E outros íons que normalmente destruiriam um eletrodo comum rapidinho. Sim, essa resistência à corrosão no mar é um dos maiores desafios técnicos para a eletrólise direta da água salgada. É muito agressivo o ambiente. Conseguir um eletrodo que aguente o tranco por muito tempo, nossa, isso é um avanço enorme. Mas a descrição da tecnologia não para por aí, né? Não para. Fala também de uma membrana especial, feita com camadas de grafeno. O grafeno, para quem talvez não conheça, é aquele material, uma forma de carbono super fina, super resistente, com propriedades elétricas incríveis. Nessa aplicação, essa membrana de grafeno é coberta com catalisadores, que são substâncias que aceleram a reação química, né? A quebra da água, deixam um processo mais eficiente. E o interessante, esses catalisadores são ativados por luz UV, a luz UV, que vem da própria energia solar concentrada ali na plataforma. Ah, que interessante. Então a luz UV, nesse caso, não é só um subproduto, ela ajuda ativamente. Ela dá aquela energia extra que precisa para a reação acontecer direito, mesmo com sais e outras coisas da água do mar. É uma combinação muito inteligente, né? De materiais avançados com o aproveitamento da energia solar de várias formas. Não só como fonte de energia primária, mas como ativadora do processo. E o resultado prático disso tudo, segundo a reportagem, é uma eficiência na produção de hidrogênio que chega a 76%.
O texto diz que esse índice é impressionante e inédito. Para eletrólise direta de água salgada, claro. Agora, essa eficiência de 76%, isso foi medido em laboratório em condições ideais ou já é um dado da operação real lá no mar? Porque no mar as condições mudam, né? Temperatura da água, salinidade. A fonte chega a detalhar isso? Olha, a reportagem destaca esse índice como um marco da tecnologia, né? Enfatiza o ineditismo. Geralmente, esses números de eficiência que saem às fases iniciais, eles vêm de testes mais controlados, otimizados, para mostrar o potencial máximo. A validação mesmo em operação contínua lá no mar, com todas as variáveis reais, esse vai ser o próximo grande passo, para confirmar se esse desempenho se mantém em escala comercial. É comum ter uma diferença entre o laboratório e a indústria, né? Mas olha, mesmo que a eficiência média na prática fique um pouco abaixo disso, ainda seria um avanço e tanto. Entendida. Faz sentido. E como é que essa planta funciona na prática, lá boiando no oceano? O sistema foi pensado para ser autônomo, sabe? A energia vem de espelhos que concentram a luz do sol, instalados ali mesmo na plataforma flutuante. Isso é muito importante. O reator não puxa a energia da rede elétrica lá em terra. Ele gera a própria energia limpa no local, o que reforça ainda mais o verde do hidrogênio que ele produz. O hidrogênio que é gerado ali, ele é comprimido na hora e guardado em tanques dentro do casco da plataforma. E a logística para tirar ele de lá também parece que foi pensada. A reportagem menciona que o hidrogênio fica pronto para ser enviado por dutos submarinos que já existem, ligando a produção no mar direto com os consumidores industriais em terra, tipo siderúrgicas, cimenteiras, que são setores que usam muita energia e onde o hidrogênio verde pode ajudar muito a descarbonizar. Essa integração com o que já existe é um ponto bem positivo para começar. Essa conexão com a demanda real, com quem vai usar o hidrogênio, é fundamental, né? Então, pensando maior, quais são as implicações dessa inovação? Como isso posiciona o Brasil no cenário mundial? Olha, coloca o Brasil, pelo menos na área de pesquisa e desenvolvimento, na ponta de lança de uma abordagem muito, muito promissora para o hidrogênio verde. Se essa tecnologia se provar viável em grande escala e competitiva no preço, o país pode ganhar uma vantagem enorme nessa corrida global pelo mercado de H2 verde. É um cartão de visitas tecnológico de peso, sem dúvida. E parece que o pessoal lá fora já está de olho, né? O texto do jornal Alfredo Wagner Online cita que países como Chile e a África do Sul, que também têm costas com muito sol, muito vento, já estariam estudando a tecnologia brasileira para talvez adaptar por lá. Isso mostra um reconhecimento rápido do potencial, né? Sim, esse interesse internacional é uma validação importante. E se a gente ampliar a visão, o significado vai além do Brasil. Uma tecnologia que consiga baratear e simplificar a produção de hidrogênio verde, usando recursos que a gente tem de sobra, como água do mar e sol. Isso tem o potencial de acelerar a transição energética no mundo todo. Para o Brasil, especificamente, acena com a chance de ter mais autonomia energética e, quem sabe, virar um grande exportador de energia limpa. E não dá para esquecer o impacto ambiental direto, né? O hidrogênio verde, quando você usa ele, só libera água. Produzir ele em massa, de forma limpa, é uma das chaves para a gente conseguir reduzir de verdade as emissões de carbono, principalmente na indústria pesada e no transporte de carga. E falando em grana, a reportagem traz uns dados sobre custos e investimentos que, olha, chamam a atenção. Menciona que o custo atual do quilo de hidrogênio renovável está ali entre $2,87 e $3,56. Mas as projeções são bem otimistas, não são? São sim. As projeções indicam uma queda forte nos próximos anos. Falam em chegar perto de $1,90 por quilo até 2030. E assim, em cenários ideais, com produção em massa, energia renovável super barata, infraestrutura azeitada, poderia chegar a 1,5 em 2030 e talvez até 1,25 lá para 2040. Nossa, esses números colocariam o hidrogênio verde pau a pau ou até mais barato que o hidrogênio cinza, que vem do gás natural para muita coisa. Mas essas projeções de custo me parecem bem agressivas, o que poderia impedir que esses preços virem realidade.
Ou, por outro lado, o que faz eles parecerem possíveis? É uma ótima pergunta. O otimismo vem de fatores como o custo da energia solar e eólica, que não para de cair, né? E esse é o principal ingrediente do custo do H2 verde. Além disso, tem a curva de aprendizado. Quanto mais a gente fabrica eletrolisadores, mais barato fica. Automação, otimização dos processos, tudo isso ajuda. Por outro lado, tem riscos, claro. Pode faltar material crítico para fazer os eletrodos, os catalisadores, o custo do dinheiro para investir pode subir, ou a infraestrutura de transporte e armazenamento pode demorar para sair do papel. Isso tudo frearia a queda de preços. E a própria tecnologia offshore solar salina, por ser nova, ainda precisa provar que aguenta o rojão no longo prazo e quanto custa operar de verdade. E o investimento parece que está começando a aparecer. Pelo menos as intenções são grandes. A matéria cita projetos bilionários já anunciados. Tem a parceria da Casa dos Ventos com a Comerc, tem o projeto da Quaer, os dois lá no Ceará, e o da Unigel na Bahia. São valores na casa dos bilhões de dólares. Isso mostra que o setor privado está confiante. Ah, com certeza, sinaliza um interesse enorme. O pessoal está vendo uma oportunidade de negócio gigante aí. Mas é importante entender o tamanho do desafio. A demanda que pode surgir é imensa. Tanto para consumir aqui dentro na nossa indústria de base, aço, fertilizante, cimento, quanto para exportar. A Europa está de olho nisso, querendo comprar. E portos como Pecém, no Ceará, Suape, em Pernambuco e Uaçu, no Rio, já estão se preparando para serem hubs disso, centros de produção e exportação. Só que para virar um jogador global de verdade, o Brasil vai precisar de muito mais investimento do que essas primeiras fábricas. A própria fonte que o artigo usa estima que a gente vai precisar investir uns 200 bilhões de dólares a mais até 2040. E esse dinheiro seria principalmente para expandir e muito a nossa geração de energia renovável. Fala-se em mais 180 gigawatts de capacidade. É coisa pra caramba. Isso para dar conta de alimentar essa nova indústria toda de hidrogênio. Mas se tudo der certo, o impacto na economia pode ser de trilhões de reais, pode impulsionar o PIB. Uau! 200 bilhões de dólares só em energia renovável adicional. Isso dá uma ideia do tamanho do desafio que corre em paralelo com a tecnologia do hidrogênio em si. E aí a gente entra nos obstáculos, né? Uma inovação desse tamanho raramente tem um caminho fácil pela frente. O próprio artigo do jornal aponta uns gargalos importantes, né? Sim, a reportagem é bem pé no chão nesse ponto. Ter a tecnologia é só o começo. O ecossistema para fazê-la funcionar em larga escala ainda precisa ser construído. Os desafios que eles listam incluem, por exemplo, a falta de uma regra clara, uma regulação específica para o setor de hidrogênio verde. Isso deixa o investidor com o pé atrás, né? Gera insegurança. E tem a questão das certificações também, né? Como é que a gente garante que o hidrogênio que está sendo vendido como verde foi mesmo feito com energia limpa? Tem que ter um selo, um controle. Exatamente. Precisa de sistemas de certificação que sejam confiáveis e aceitos lá fora também. Outro ponto super crítico é a logística. Produzir o hidrogênio é uma coisa. Transportar e guardar ele em segurança e sem gastar uma fortuna, principalmente para levar para longe, é outro desafio enorme. Seja usando gasodutos adaptados, seja com navios especiais para isso. A matéria também fala da necessidade de ter linhas de financiamento próprias para esses projetos, que exigem muito capital inicial. E menciona os riscos que sempre existem no Brasil, né? De instabilidade política, de mudança de regra no meio do jogo. Isso sempre pesa em investimento de longo prazo. São muitos Cs para que esse potencial todo vire realidade. O que acontece, por exemplo, se a regulação demora muito para sair? Se não acompanhar a velocidade da tecnologia. Olha, a falta de um marco regulatório claro, estável, pode simplesmente travar os grandes investimentos. Ninguém vai botar bilhões na mesa sem saber quais são as regras do jogo. Regras sobre licença, segurança, imposto, como usar a infraestrutura e, principalmente, quais os padrões para o hidrogênio ser considerado verde. Se a regulação atrasar, a produção em escala atrasa, o Brasil perde competitividade para outros países e a gente corre o risco de perder o bonde da história.
E olhando para a tecnologia em si, a reportagem traz uma informação sobre a durabilidade, a manutenção do reator. Isso deve ser importante para a conta fechar no longo prazo, imagino. Sem dúvida. O texto fala numa vida útil do reator de uns 25 anos, o que é bastante tempo. E a manutenção mais pesada seria trocar algumas peças que desgastam com o tempo, claro, como os eletrodos especiais, as membranas de grafeno, as vedações. Essas trocas começariam a acontecer, segundo a previsão, a partir de uns 10 anos de operação. A lógica econômica aí é que o custo dessas manutenções, ao longo dos 25 anos, seria bem menor do que ter que construir uma planta inteira nova. Essa durabilidade, junto com um custo de manutenção que dê para gerenciar, é um fator-chave para calcular o custo final do hidrogênio e, claro, para conseguir o dinheiro para financiar esses projetos gigantescos. Certo. Então, tentando amarrar tudo isso que a gente conversou, temos uma inovação brasileira com potencial global enorme que ataca um problema sério na produção de hidrogênio verde, que é usar água salgada direto, com alta eficiência, usando energia solar. Isso pode colocar o Brasil na liderança desse mercado. As perspectivas econômicas, se as projeções derem certo, são gigantescas, já está atraindo investimento, só que para tudo isso virar realidade, tem que superar desafios bem grandes. Regulação, infraestrutura, dinheiro, estabilidade. É um cenário de, assim, muito potencial, mas também de muita complexidade. Exatamente. E talvez o ponto principal para a gente pensar, ligando a tecnologia com o contexto todo, seja essa dependência crítica. O sucesso dessa tecnologia pioneira para realmente mudar a nossa matriz energética, para gerar riqueza, não vai depender só da engenharia ser brilhante ou da eficiência ser alta no protótipo. A velocidade e a escala com que o Brasil vai conseguir colher os frutos dessa inovação vão depender diretamente da nossa capacidade de construir ao mesmo tempo e rápido todo esse ecossistema de suporte. Isso vai desde ter regras claras que incentivem, até fazer os investimentos gigantescos em logística e principalmente na energia renovável para alimentar esses reatores todos. É uma corrida contra o tempo que exige não só engenharia de ponta, mas também muita visão estratégica, decisões políticas e econômicas certas nos próximos anos. A tecnologia abriu a porta, mas para atravessar vai exigir um esforço enorme e coordenado. Uma corrida fascinante para a gente acompanhar, sem dúvida nenhuma. E com isso a gente fecha a nossa análise de hoje, baseada nas informações do jornal Alfredo Wagner Online, para continuar explorando temas como este, com profundidade, buscando diferentes ângulos. Não deixe de acompanhar o mergulho profundo do jornal Alfredo Wagner Online. A gente agradece a companhia e até a próxima análise.